Olá, tudo bem? Aqui é o Cícero, professor de redação, e hoje eu vou falar sobre tipos de falácia. Mais especificamente, falácias de dispersão. São falácias que usam de maneira equivocada algum conectivo lógico, como não, como ou como portanto. As falácias mais comuns nesse grupo são: primeiro, o apelo à ignorância. A falácia de apelo à ignorância usa de forma equivocada o operador lógico não. Por quê? Porque ela confunde essas duas ideias. Não sabemos da existência de algo e sabemos da não existência de algo. Então a falácia de apelo à ignorância consiste basicamente em achar que, se você desconhece a existência, isso é sinônimo de conhecer a inexistência. Por exemplo, um argumento seria: nós nunca vimos seres extraterrestres. Logo, eles não podem existir. Isso é uma falácia porque o fato de nunca terem sido vistos extraterrestres não prova que eles não existem. Muitas coisas que nunca foram vistas podem existir e vão ser vistas em algum momento. Então, não é que eles existem também ou que eles não existem. Nós não sabemos. O fato de não ter visto algum deles não pode ser usado como prova nem para um lado nem para o outro. Um outro tipo de apelo à ignorância é exatamente o contrário. É dizer: você não pode provar que não existem extraterrestres. Logo, eles existem. É uma falácia tanto quanto o outro caso. Se você não pode provar que uma coisa não existe, isso não quer dizer que ela existe automaticamente. Então isso é a falácia de apelo à ignorância. Uma outra falácia muito comum desse grupo é a falácia chamada de ladeira escorregadia, que tem um uso equivocado do conector portanto. Ela ocorre quando alguém diz que uma situação irá levar necessariamente a outra, que irá levar necessariamente a uma outra, assim até uma que é claramente muito ruim. Por exemplo, quando alguém criticando o vegetarianismo diz: se nós não pudermos comer animais, se o vegetarianismo vencer, os animais receberão muitos direitos, os animais irão dominar as cidades, em breve seremos expulsos pelas vacas e pelas galinhas. Isso é uma falácia porque não necessariamente parar de comer animais leva a ceder o poder, o comando das cidades para os animais. Por isso o raciocínio é falacioso, porque ele assume como consequência de um ato algo que não é consequência necessária desse ato. Esse é um argumento também bastante usado em discussões na internet. E por fim, uma falácia bastante comum desse grupo também é a falsa dicotomia, que é um uso equivocado do conectivo ou. E funciona assim: alguém apresenta duas opções e afirma que necessariamente uma delas é verdadeira e a outra é falsa, e uma delas tem que eliminar a outra. Por exemplo, alguém defendendo a pena de morte faz a seguinte afirmação: ou você é a favor da pena de morte, ou você é a favor de os bandidos controlarem todo o país. Por que isso é uma falácia? Porque não obrigatoriamente alguém tem que escolher entre um desses dois lados. Alguém pode muito bem ser contra a criminalidade, mas ao mesmo tempo achar que a pena de morte não é a melhor saída para combater a criminalidade. Então, trata-se também de uma falácia dizer que uma das coisas obrigatoriamente é verdade. Uma falácia de falsa dicotomia ou de falso dilema. Então essas três falácias muito comuns do tipo falácias de dispersão: o apelo à ignorância, a ladeira escorregadia e a falsa dicotomia. Por hoje é isso, até a próxima.